Olá pessoal, começando aí mais uma edição. Primeiro, muito obrigado aí por você aceitar esse convite para vir tomar um cafezinho comigo, contar um pouco de história, falar dos seus ideais sobre Potengi. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Leite. Quero agradecer. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui no seu programa. Tão grande audiência, viu? Muito importante, né? Trazer aqui a minha história, a história de Potengi e o que pretendemos fazer Que nesse bom, governo que em janeiro se inicia. que bom. Pois eu quero lhe dizer de antemão que não só antes de iniciar os seus trabalhos, mas que o programa Café com Leite é um programa popular que você pode desfrutar para você vir aqui conversar. Leite, eu quero ir no Café com Leite. A porta é aberta, a gente agenda, grava, que eu acho que a publicidade, esse carinho para chegar perto das pessoas, porque é impossível visitar todas as casas exceto da campanha, A né? informação, A né? informação, Tem que... né? Prestar contas, né? Deixar a coisa transparente para a população. Você fica à vontade. E eu não diria apenas o prefeito salviano, mas eu diria os secretários, as pessoas de peso, que te ajudam na administração, que vão te ajudar na administração. Fica à vontade, aqui o programa é nosso, viu? Pois é, Leite. E tem também minha irmã, Silvaneide, que ela é a vice-prefeita em Potengi. Olha só, Eu quer dizer que tive foi a os dois honra, irmãos, que maravilha. né? Eu tive a honra, eu agradeço muito a Deus por tudo que Deus tem me dado, porque vai colocando Família, peças né? assim no nosso caminho, né? E tive a honra, porque você sabe, né? Não, essa questão de vice, Leite, é muito complicado, né? Sim, sem Porque dúvida. o vice, você trabalha junto ali, isso toda regra tem exceção, mas você trabalha, faz a campanha junto, mas geralmente quando o prefeito assume, vai cada um para um lado. O prefeito vai para a prefeitura e o vice já começa a articular, né? Criar ali algumas situações, crescendo o olho. Crescendo o olho, quero ser o próximo, e Eu quero olhe ser lá. o próximo. E olhe lá, se não quiser, assumir antes do Antes do tempo, né? tempo, é Então verdade, é eu tive verdade. essa honra, o grupo aceitou, né, de colocar a Silvaneide, da minha irmã, para ser a vice. Que bom, Uma né? pessoa que eu tenho certeza, inclusive, já vem, porque Leite, mesmo antes, só assumimos, só tomamos posse em 1º de janeiro. Mas já venho trabalhando muito por Potengi. E não só eu, minha irmã também. Também. Né? Quando eu não posso estar em Potengi, que eu tenho minhas empresas, tenho meus negócios, quando eu não vou, ela vai. Tá Né? Ela sempre ali já está atento. sempre, já estamos mesmo, antes de assumir a gestão, como eu disse, já estamos trabalhando, né, pelo Potengi, vendo qual a necessidade, o que é que precisa mudar a partir de janeiro, porque todo o processo de transição ele é complicado, mas o do Potengi está sendo menos. Tá certo. Tá Né? sendo mais Não é, tranquilo, tá né? sendo mais O tranquilo, prefeito que estamos. está saindo agora tá deixando. Tá num processo assim de transição tranquilo? Tá Né? tranquilo, foi montada as duas equipes de transição, tá tendo a troca, né? O que é solicitado é entrega, então vai dar Isso tudo é bom, certo. né? E política é um processo de continuidade.
o político é do povo, não Com é, certeza. não é porque você está prefeito que você vai se eternizar prefeito, né? Porque assim, Leite, o que me levou a disputar uma eleição do cargo majoritário da cidade? A necessidade que eu vi ali de contribuir mais para o município. E é tão bom quando a Porque, gente pode ajudar, né? pois é, e assim, eu saí do Potengi aos 15 anos de idade, né? Fui morar em outro estado. O Potengi já é uma cidade como qualquer outra pequena que oferece muito pouco para o jovem. Eu tinha o sonho de me formar, concluir uma faculdade, né? Então fui primeiro para o Rio Branco, vender cesta Foi básica, longe, vender hein? crediário. No Acre. Pois é, fui com a família toda. Aí meu pai e a minha mãe não se adaptou lá ao Rio Branco, no Acre, e voltamos para Potengi, mas eu já tinha pego no dinheiro, já Sim, tinha aprendido a sim. ganhar dinheiro, Tá né? certo. Então não fiquei mais em Potengi, eu fui para São Paulo. São Paulo fui trabalhar em uma metalúrgica, né? Trabalhando de 7 da manhã a 5 da tarde, quando saía, concluí meu ensino médio lá em São Paulo, né? Primeiro, segundo e terceiro ano, escola Garotão estadual, pois é. ainda, E quando terminei, trabalhando e estudando. trabalhando e estudando, porque assim, eu saí do Potengi com a esperança de ganhar dinheiro e melhorar de vida, Leite. Mas quando chega em São Paulo, a realidade é outra. Quando eu ganhava ali um salário mínimo, que pagava aluguel, fazia o mercado, comprava uma roupa, despesa de viagem, não sobrava nada. Então, voltar para o Ceará, eu não queria voltar de mãos abanando, né? Eu tinha vergonha, não queria desapontar o meu E pai, você saiu com um objetivo, com né? objetivo, né? Passei 10 anos em São Paulo e assim, como eu te disse, ganhar dinheiro não tinha como, eu vou voltar pelo menos formado. E passei no vestibular de engenharia civil, custei 5 anos, consegui me formar e no final de 2016 eu volto para Potengi, volto para o Ceará. Tá certo. Como engenheiro Formado como engenheiro. E tudo e que eu tenho, empreender. pois é, Lei, tudo que eu tenho eu devo à minha profissão. E você exerce a profissão de engenheiro? Exerço, eu sou engenheiro de Nova Olinda desde 2017. Olha Eu cheguei no final de novembro de 2016, conheci o grande amigo Afonso Sampaio, que na época era prefeito, estava assumindo, que a eleição foi em 2016, né? Eu tive em Nova Olinda ainda em dezembro, quando Cabeludo, o finado Ronaldo, teve lá o problema, ele se suicidou, né? Aí Cabeludo assume e eu comecei a visitar. Eu cheguei de São Paulo e já comecei a bater na porta das prefeituras, né? Todas as prefeituras aqui da região do Cariri, eu bati na porta de todas. Estive lá em Nova Olinda, conheci Abrir a Cabeludo. porta. Aí conheci Afonso Sampaio, deu certo e estou lá até hoje. Afonso saiu e eu continuei trabalhando, sou engenheiro de Nova Olinda, engenheiro civil. Parte de elaboração, fiscalização de projetos, somos nós que fizemos. Que bom, né? E a gente faz É tão lá. bom você mostrar um pouco do que aprendeu e, acima de tudo, desse sofrimento, porque é um sofrimento. Às vezes, talvez a gente acha que é comum as pessoas, você passar, olha o carro, olha a casa, Mas não sabe. mas ele não sabe o percurso que você teve para chegar até aqui, né? E olha só, você rodou o Brasil. Foi. Olha, as duas vertentes, dois percursos, o Acre. E assim, Leite, em São Paulo, eu era registrado, trabalhava em uma metalúrgica, mas para complementar, porque o salário não fechava a conta. Eu tinha que trabalhar sábado e domingo, fazendo hora extra, na mesma fábrica que eu trabalhava, mas era como ajudante de pedreiro. Porque o dono da fábrica, ele sempre ia ampliando, né? Construindo novos galpões, novos espaços. E eu perguntava para ele, não tem mais? Tem, mas só se for para trabalhar aqui na obra. Eu vou. Tô dentro. E sábado e domingo era ajudante de pedreiro. Carreguei muito concreto no ombro lá. Que legal. Para complementar, eu Que legal. nunca tive preguiça de trabalhar como não tenho até hoje. Que bom, que Né? bom. Isso é uma boa referência, porque isso implica dizer... Uma das coisas que é difícil hoje acontecer é papai me deu. Quando papai me deu, eu não dou valor. Não dá valor. E hoje eu tenho certeza que no seu negócio, você sabe quanto é que custa aquela barrinha de ferro que ficou sobrando no canto. Você sabe tem que cada guardar para detalhe, usar na próxima obra. Exatamente, cada detalhe, né? E as pessoas precisam enxergar isso e usar isso como exemplo. Exemplo construtivo, exemplo para se referenciar e ser alguém. Com certeza, viu? Quando você tem berço de história de luta, quando você conquista suas coisas trabalhando,
Você dá mais valor. Dá mais valor. Né? Cada momento É. e cada detalhe. Pois Né? é. Cada detalhe. E é isso, Leite. Aí retorno para o Potengi. O Potengi eu saí em final de 2005 para 2006. Quando eu retorno, o Potengi está pior do que o que estava. Há 10 anos. E você conheceu, né? Conheci. Em 2005, quer dizer. E está hoje do mesmo jeito. Se não tiver, pior hoje. Porque em Potengi, em 2010, tinha 15.500 habitantes. Hoje só tem 9.000. No último censo só deu 8.900. 6.500 a menos. A menos. Tá entendendo? Então hoje tá pior. Situação do Potengi. Aí assim, quando eu retorno, eu graças a Deus consegui conquistar meu espaço em Nova Olinda. De Nova Olinda conheci outros prefeitos. Fui também mostrando meu trabalho. Casei, né, com minha esposa e sempre esteve ali ao meu lado. Comecei a concorrer de licitação. Eu trabalhando e ela em casa organizando a documentação. Né, sempre juntos, e ela começou, vamos sair daqui do Potengi, porque aqui não tem espaço para nós não, e eu resistindo sem querer sair. E a gente enxerga quando o mundo é pequeno, né? Enxerga. Impressionante. Pois é, aí vim para Juazeiro, né, viemos para Juazeiro, e aqui trouxe minha empresa já de Potengi, que era num quarto lá de casa, e aqui comecei. Aí ganhei uma obra aqui em Juazeiro de R$32 mil. Digo, vou entrar aqui, todo mundo, a primeira obra, e todo mundo, rapaz, aqui é difícil, não dá certo. Aí eu entrei nessa de 32. Da de 32 eu consegui conhecer todo mundo, né? Que precisava conhecer. Que fazia as de 320. Aí passei para uma de 4,5 milhões. Olha só. De 32 para 4,5 milhões. Era um risco pesado, né? Pesado e sem ter estrutura para aguentar. É tanto que começamos era 3 reformas, 3 escolas grandes. Mário da Silva Bem, Frei Damião, Isabel da Luz Pirajá e Maria Luísa Dantas no Rumeirão. Essas 3 escolas. Começamos no Frei Damião, no Mário Bem. Quando foi no final do mês, eu tive que quebrar um cofre que tinha em casa. Eu trouxe 7 pinhão do Potengi, 7 cabas da roça, que era demolição, né? Que tinha que fazer. Era demolição. Eu vou pegar 7 cabas bons e vou trazer para nós quebrar isso aqui. A medição da demolição era 120 mil. Eu digo, eu vou trazer, faço a demolição. Com esses 120 mil que eu recebo, eu toco o restante da obra. Trouxe os cabos, aí eles ficavam alojados dentro do Mário Bem. Aí meu cunhado fazia o almoço deles e a janta, trazia. No final do mês, Leite, eu tive que quebrar um cofre de moeda que eu tinha em casa para poder comprar o pão para eles. De tanto que apertou o negócio. Mas quando foi no dia 10, eu recebi os 120 mil, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na conta. Quando eu olhei 120 mil, eu digo, tem uma coisa errada. Aqui... Tem zero demais aqui no negócio. Agora aqui eu arrombei. Aí desses 120 mil eu consegui investir e concluir a obra, e de lá já foram várias. Graças a Deus. Né? Mas nunca esqueci o Potengi. Sempre voltava e ajudando o povo, era com um medicamento, uma viagem, um exame. Nunca abandonei. Dando atenção à nossa cidade. Viu? E você acha que essa diminuição da população de lá foi em detrimento de quê? Da má situação do município? Foi em detrimento da falta de emprego, de atenção do poder público? Primeiro, falta de emprego. E segundo, a falta de estrutura na saúde, uma educação de qualidade. Né? Boa parte dos alunos, lá nós temos 2 escolas particulares. Uma tem 180 alunos e a outra tem mais de 100. Então você coloca aí quase 300 alunos fora da rede pública, porque a educação não é de qualidade. Falta uma merenda escolar, falta um transporte, fardamento, ninguém nem lembra quando foi distribuído fardamento. Os professores qualificados? Não, porque falta a capacitação. Né? Falta o incentivo do professor ir para a sala de aula e dar uma aula de qualidade. Apurando todos esses pontos. Apurando, vendo? Vendo, monitorando, vendo isso ali. E não. Aí na eleição passada, apoiei um determinado candidato lá, mas quando senta, o comportamento é igual ao dos outros. Diga, errei aqui. E agora... Aí na próxima, eu digo, agora quem vai sou eu. Eu vou ser o candidato e com fé em Deus, com o conhecimento, o prestígio que eu tenho, eu vou conseguir mudar o Potengi. Viu? É tanto, Leite, que eu já viajei a Brasília, já esteve em Fortaleza. Estou buscando parcerias, já consegui palavrear, já consegui arrancar de 2 deputados, 2 empreendimentos fortes para o nosso município. Pois, um é um trator, 2
Olha só se eu andei investigando. Né? Eu acho que um é um trator e outro é um trabalho para um sítio alecrim. Eu não conheço bem, mas diga Isso aí já é conquista, já foi concretizada. conquista, né? Consegui um Esse trator sem ter mandato, sem ter consegui mandato, eu tô um sabendo. trator agrícola para uma associação da Vila Alecrim, Sim, consegui um ônibus escolar que já está sim, lá, certo. construí uma capela, a capela da Vila Padre Cícero, viu? Fora a quantidade de exame e de medicamento que a E gente agora já... você conseguiu E o mais que eu dois. consegui? Eu consegui já nessa... Cheguei agora na madrugada de Brasília, consegui com o deputado Yuri recurso para construir um hospital no Potengi, Isso vai revolucionar, não vai? um hospital novo, que é o hospital é da década de 70, e com o deputado André Figueiredo, a construção do parque de exposição na cidade, porque o Potengi, Leite, é a única cidade aqui do Cariri que toda sexta-feira, toda semana tem a Feira do Gado. O Potengi hoje comercializa mais de R$ 500 mil mês com gado. E isso não E é sem estrutura. Isso é um extremamente potencial. Tem um potencial agronegócio. Do agronegócio. Do agro, que não é visto no nosso município. Falta o investimento. E graças ao deputado, gestão, né? eu vou poder ter a oportunidade de construir ali um parque de exposição, coberto, padrão Hipócrates. É um desafio, mas dá. E eu estou muito confiante, porque para mim são dois homens de palavra. Tudo que o Yuri me prometeu, ele prometeu um trator agrícola e um ônibus e cumpriu. Então eu tenho que acreditar. Sim, assim como dúvida, o deputado André Figueiredo, tudo que me prometeu, cumpriu. Então eu estou muito confiante. Então está com os pés no chão, né? Que bom, né? Agora, Potengi tem de recursos próprios, mas isso você vai me responder no próximo bloco, porque para trabalhar sem dinheiro é difícil, né? Prefeito, Água Mineral São Geraldo, conhece? Conheço. Por favor, vamos tomar, né? Prefeito, um cafezinho com leite. É bom demais. Aceita? Por favor. Gente, vamos continuar conhecendo, né, um pouco da história do prefeito do município de Potengi, aqui no estado do Ceará, em 2025, Salviano Alencar. Quer conhecer? Mas fique ligado, nosso intervalo é rápido. Voltaremos em instantes. Esse segundo bloco do programa Café com Leite, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência, é sempre muito bom conversar com os nossos convidados, mas em especial lhe manter sempre bem informado, né? E hoje nós estamos conversando com o futuro prefeito, o prefeito eleito da cidade de Potengi, Dr. Salviano Alencar, conhecendo um pouco dos seus projetos, seus ideais à frente do município de Potengi. Dr. Salviano, dinheiro é um negócio sério, né? Não tem, numa cidade pequena. Como você falou, hoje com uma população bem reduzida, né? Fonte de receita, tem receita própria? Essa pergunta eu ia te fazer lá no final, sabe? Mas tem receita pelo menos. O que acontece hoje no Potengi? Quando em 2010 tinha 15.500 habitantes. 2024, 8.900. Último censo feito em 2022. O que acontece com a diminuição da população, essa baixa? Você começa a perder recursos. Lógico. As verbas institucionais. Sim. Que é o quê? O FPM, o ICMS, o Fundeb, o IQN, IQE, né? Todos os índices da educação, da saúde, IQS. Cai tudo. Você começa a perder, porque você diminui a quantidade de alunos em sala de aula, diminui a quantidade de atendimento nos PSF, na unidade, nos hospitais. No hospital, porque lá nem hospital tinha, era unidade mista de saúde, e hoje é hospital, graças à nossa transição já, porque como eu disse anteriormente, estamos tendo já uma transição tranquila e já podendo fazer alguma coisa, né, pelo município de Potengi, buscando recursos, por exemplo, né? Então Potengi hoje tem unidade já graças a gente. Muito bem. Né? Só a falta de informação, Leite. Só a falta de informação. Porque o Potengi começa a perder recursos desde quando não cumpre com suas obrigações, quer fazer o mínimo, alimentar os sistemas federais, o dever de casa. O dever de casa, tão simples, né?
E a perca, como você disse, da população, a redução da A população, redução consequentemente, impacto financeiramente. Fora a evasão escolar. Que é Evasão um escolar, problema, né? hoje o aluno do Potengi tem aluno que vai estudar na Lagoinha, que é Araripe, vai estudar em Aratama, que é Assaré, pela falta da merenda, pela falta do fardamento, pela falta do transporte escolar, o ensino, porque falta material escolar, falta material didático para o professor dar uma aula de qualidade. É tanto que em gestões passadas, uma folha A4 servia para 2 alunos, cortava-se no meio. Uma folha 4 para Para 2 2 alunos. alunos. É uma vergonha? É uma vergonha, é uma vergonha. Viu? Diga uma coisa, nesse contexto geral, imagina-se que, como você falou em poucas palavras, que é a educação deficitária, né? A saúde deficitária, o agronegócio deficitário, né? E o Potengi tem uma agropecuária forte, o que falta é incentivo. Pronto. E qual é o principal objetivo? Porque eu tive dando uma olhada no seu plano de governo aí, seus projetos, à época da campanha, e eu vi um forte destaque na parte do agronegócio, né? Tem muitos projetos, sem esquecer que também vi que tem das demais áreas, né? Mas, assim, é um potencial muito grande do que se tem ali. Seria essa o seu foco? Porque existe aquela questão de focar aqui sem esquecer as vertentes, aquilo que faz a roda girar, né? Os demais. Então, mas seria o agronegócio o seu foco principal de desenvolvimento? O que acontece, Leite? Nessa viagem minha para Brasília, eu já fui com o plano feito aqui na minha cabeça, né? Eu vou visitar 2 deputados, que eu tenho uma proximidade com eles, o André Figueiredo e o Yuri. E o que eu disse em algumas entrevistas e comecei a visitar a população do Potengi e ver a dificuldade. Potengi hoje, o gargalo grande de verdade é saúde e a falta de emprego. O que eu pedi para o Yuri? Um hospital, e de pronto ele atendeu. Pedi para o André Figueiredo a construção do Parque de Exposição. Por que o Parque de Exposição? Potengi tem Feira do Gado toda semana. Eu tendo ali um espaço adequado para o agricultor, o pecuarista vir comercializar seu produto, comercializar seu gado, seja o ovino, o caprino, o ovino, tudo ali, o bode, o carneiro, o boi, a vaca, comercializar ali. Sim. Tem um espaço adequado. Vai vir gente de fora, como hoje vem, dúvida. do Pernambuco, da Paraíba, vai de outras cidades comprar lá. E tendo um espaço adequado, vai vir muito mais gente. Sem dúvida Né? nenhuma. Então, o que eu vejo no Potengi hoje? Uma saída assim em curto prazo né? para gerar emprego e renda é a pecuária, né? E a agricultura. A pecuária ter mais comércio, ter mais visibilidade, tornar o Potengi uma cidade com uma visibilidade maior e com uma estrutura, ter um parque de exposição e vai ter gente trazendo e outras pessoas de outras cidades, outros estados. 2 obras significativas. 2 obras significativas para a cidade. E no outro lado, Potengi tem um solo fértil, tem água em abundância, mas não tem uma secretaria de agricultura com um corpo técnico competente para ir lá no agricultor, fazer o melhoramento de solo. O cara que tem a vacazinha lá, incentivar ele, ó, vamos para aqui plantar, fazer aqui 2, 3 tarefas, uma irrigação e uma silagem. Você vai ter como ter uma rentabilidade maior dando essa silagem do que comprando o resíduo. Né? Porque hoje qualquer lugar não querem mais ter aquela cultura leiteira porque o resíduo está muito caro, o milho está muito caro. Sim. Mas nós temos aqui Senador Pompeu, Xeramubim, Quixadá, que são ricos em laticínios, vende ali para Betânia, em Morada Nova. E áreas secas, né? E áreas secas, mas lá tem a cultura do silo. Toda fazenda, todo criador tem ali sua parte de silagem, na época do inverno planta, colhe e armazena. E tem um ano todo para dar silagem. E isso faz com que o gasto, a despesa com a ração diminua. Então é isso que eu vou levar para o Potengi. Lá hoje tem a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente que não funciona. Nem a agricultura e nem a do meio ambiente. Nem a do meio ambiente. Então eu vou dividir, vou investir na da agricultura, com o pessoal, com o engenheiro agrônomo, com o técnico agrícola, para capacitar nosso agricultor e nosso pecuarista. Deixa eu te dar aqui uma dica que eu acho super interessante. A Federação da Agricultura do Estado do Ceará está lançando aqui na cidade de Barbalha, eu acho que agora no mês de dezembro, eu vou ver a data daqui a pouco, eu vou te passar, e eles vão contratar 69 profissionais
para dar assistência na região do Cariri Que coisa à boa. agricultura. Eu vou interligar você com as pessoas que estão fazendo esse trabalho agora, no início de dezembro. Pois eu Para quero. você puxar, são profissionais técnico agrícola, Engenheiro engenheiro, agrônomo, agrônomo, florestal, esse ambiental. pessoal, para fazer em outras palavras, o que a Emates, Não faz. agora não posso falar, mas o que a Emates não está fazendo, pronto. E vem, e outra coisa é para trabalhar, a federação está fazendo isso aqui em Barbalha, viu? Aqui na saída para Missão Velha eu vou te passar todos os dados, eu vou te passar o contato que você vai buscar. Ei, vamos pedir, se não vier, vai dar um pouco atrás. Inclusive, e é para trabalhar amanhã... no Cariri, não é em Barbalha. Não é em Barbalha, é para trabalhar no Cariri. Isso então, é bom demais. Isso é excelente, dentro do seu projeto, né? Com certeza. Amanhã eu estarei reunido com todo aquele pessoal da agricultura, os apicultores, porque eu quero trazer uma cooperativa para instalar no Potengi e facilitar, né, a parte de escoação. Porque você tem que produzir, mas também tem que ter para onde mandar, tem que ter para quem vender. Sim. Inclusive, uma emissora grande daqui do Brasil me pediu uma reportagem para a nossa equipe de jornalismo, fazer uma reportagem Nova Olinda, não sei, sobre a apicultura. Aqui eu não sei, porque o menino do jornalismo lá, o diretor de jornalismo é que está fazendo esse trabalho, mas ligaram para mim e eu digo, não, fala com ele que vai direto logo, já autorizei, ele já vai fazer esse trabalho sobre a apicultura. Quer dizer, o Potengi também tem esse potencial. O Potengi tem um potencial enorme, os apicultores, né? Mesmo sem ter a Casa do Mel, né? Mesmo sem ter. Eles produzem e vendem. O nordestino é trabalhar. Pois é. Ei, tem o sangue de Salviano, né? O Salviano tem o sangue do nordestino. O nordestino ele vai para São Paulo, vai para o Brasil inteiro, trabalha, luta. A área rural, a extensão rural, a área geográfica de Potengi é grande? É 75% a 76% mais ou menos. Potengi hoje tem 354 mil metros quadrados. Agora você imagina isso aí, pequenos produtores, né? E criadores, o que é que pode gerar de negócios, né? com um parque desse aí. E assim, a resposta que nós vamos ter, assim, rápido, em questão de investimento, na geração de emprego e renda, é na agricultura e na agropecuária. Porque eu vou também atrás de indústria, de fábricas, né? Dúvida, né? Vou visitar feiras. Já tem o convite do Pedro, que é o presidente, era o presidente da Cicobi. Ele tem uma fábrica de calçado lá em Minas. Já teve aqui no Café com Leite. Já teve aqui? Pois é, ele me convidou para ir lá visitar a fábrica dele. Ele também tem fazenda. Sim. E eu vou andar para conhecer. Viu? O Pedro? De Cariri, nasceu aqui em Caririaçu. Pois é. Ele disse que quer vir para cá, quer terminar o dia dele aqui no Pronto, ele já veio aqui tomar café comigo umas 3 vezes já. Gente boa demais. Se você me liga e eu vou. Eu ligo 2 dias ele tá aqui. Pois é, gente boa demais. E assim, Leite, a agricultura e pecuária, resposta rápida para fomentar o financeiro da nossa cidade. Porque a fome, ela é todo dia, né? Ela não vai esperar 4 anos de trabalho para ter o resultado. Uma indústria, uma empresa demora 2, 3 anos para se instalar em um município. É o final do meu mandato, então não posso, né? Pode, Tem que ter o feijão com arroz ali rápido, né? Tem que ter. Olha, tem uma fábrica aqui em Brejo Santo, né, que ampliou de forma significativa, como a Grendene ampliou aqui no Crato, uma fábrica aqui em Brejo Santo que ampliou, se instalou e tem uma quantidade de emprego grande, né, que sustenta praticamente ali aquela região. Por que não Potengi? E eu tive em Fortaleza, conversei com o Rafael Branco, que é um dos superintendentes da ADES. E é um apaixonado pelo desenvolvimento industrial. É apaixonado. Ele vem aqui, ele se emociona falando. Eu tive com ele. Potengi vai fazer uma parceria com a ADES, vai doar um terreno para a ADES construir um galpão e equipar para os nossos ferreiros. Porque o ferreiro tem indústria, o Potengi tem indústria hoje. Só que não é vista, porque ainda é no modo ali artesanal. São os ferreiros. Eram 75 oficinas 75 de ferreiro. Hoje só tem 30. Né? Então, cada oficina... 30 é um bom potencial para, num processo de organização, triplicar essa produção, né? Mas precisa equipar. Não, sem dúvida. É o que eu quero fazer, construir o galpão. Eles já têm a associação deles, mas hoje não funciona. Né? Aí, vamos lá, equipe esse galpão com guilhotina, forja. Tá entendendo? Porque não tem como o ferreiro do Potengi competir com a Tramontina. A foice dele lá, a qualidade é melhor do que a da Tramontina. Mas quem vai comprar quer preço, não é qualidade. Hoje em dia é assim. E é lá, consequentemente, em virtude da forma de produção. Então já existe essa parceria, né?
já estou localizando esse terreno, vendo ali a parte legal para doar para a ADESE esse terreno, ser construído o galpão e equipar. E acolher nossos ferreiros. Que bom. Aí é o primeiro passo para a indústria, né? Para industrializar, criar nossa área industrial. E do outro lado vai ter a agricultura, a pecuária e trabalhando ali também. E um detalhe importante que você está falando aí, Salvino, é que fazendo esse desenvolvimento, você está visualizando quem? Os produtores do município, né? Os trabalhadores do município. Valorizando, porque o que é comum acontecer? Eu incentivo os de fora, esqueço os de casa. E você está olhando para os de casa. Vamos ajeitar a casa primeiro? Ajeitar a casa. Lá, por exemplo, as licitações de merenda escolar, muita coisa vai de fora. Por que não comprar as verduras? O que produz ali na cidade? Tem o programa do PA Leite, em toda a cidade. O leite do Potengi está vindo lá de Saboeiro, processado em Jucás. Por que não produzir o leite no Potengi mesmo, para ficar ali? Sim. Por que não comprar a mandioca, comprar a banana, a fruta, da agricultura familiar, que não funciona hoje? Uma secretaria de agricultura que só funciona para tirar DAP, GTA. Não tem condição um negócio desse. Impossível. Não tem como. Então tem que investir. O abate, matadouro. Matadouro não tem, matadouro. Abate em Nova Olinda. Tem um matadouro em Nova Olinda, privado. O dono do açougue, dos açouguinhos lá, do frigorífico de Potengi, paga para matar em Nova Olinda. E o município tem essa despesa, esse translado, quem custa é o município. Tem um caminhão lá alocado que é R$3.000, 3 mil, custo, né? Mais combustível, passa dos 8 mil, mês. Por que não construir um matadouro na cidade? Redução de custo significativa. E tem várias outras coisas, Leite. Por ter essa visão de empresário, de empreendedor, eu entro numa cidade daquela, eu vejo várias oportunidades de economizar e também de gerar emprego, né, de ganhar dinheiro. Como? Potengi tem um aterro sanitário que foi construído em 2010, só que nunca foi ativado. No decorrer desses anos, os prefeitos que passaram coletavam o lixo da cidade e jogavam lá de todo jeito. Passou de aterro e virou um lixão. Hoje tem uma ação civil pública, do Ministério Público, mandando fazer a coleta de lixo da cidade e levar para Campos Sales. Olha só. Um aterro lá em Campos Sales, dá mais de 100 quilômetros e de volta. Então eu fiz esse custo, fiz o projeto, algo em torno de 150 mil, fazer a coleta e mais 116 mil. 100 mil de transbordo e 16 mil a taxa do aterro lá, que também é privado. Aí eu digo, não tem condição. Aí encontrei o engenheiro ambiental, Stefferson, que... já esteve aqui. Olha, você já esteve aqui. Tá vendo como eu estou bem situado? Tomou café com leite. Pois tive com ele para resolver um negócio de uma licença, para transformar a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente em autarquia municipal do meio ambiente, para ter dentro do Potengi a Secretaria do Meio Ambiente que possa liberar suas próprias licenças de desmatamento. Se eu vou executar uma obra, eu preciso de uma licença da Semas, que demora 3 meses. Quando não demora mais. Isso aí impacta no atraso da obra. Sim, né? A população ali prezando no hospital e eu passar 6 meses esperando uma licença ambiental. Então eu quero desburocratizar o negócio, tanto para nosso agricultor, como para o pecuarista, como para quem está querendo construir, para o próprio município, para a própria prefeitura. Com esse Stefferson, começamos a conversar, ele falou desse aterro do Potengi. Aí eu digo, me explica aí, Stefferson. Senão amanhã eu vou ir no Potengi e vamos lá visitar. Eu fui lá com ele, levou o projeto. Isso aqui são as espinhas, aqui onde era a drenagem e tudo. Ali, né? Conhecendo tudo, eu digo, mas rapaz, aí existe um consórcio lá no município de resíduos sólidos. São 7 municípios, nenhum tem aterro. Araripe, Campos Sales, Salitre, leva tudo para esse aterro lá em Campos Sales. E o restante é lixão. Eu digo, rapaz, Stefferson, a gente consegue licenciar esse aterro aqui do Potengi para receber o lixo das outras cidades? Consegue, Salviano. Quanto tempo demora isso? No máximo 3 meses. No máximo 3 meses. E quanto é que eu vou gastar para ativar esse aterro aqui? Você não gasta nem 200 mil. Eu digo, mas rapaz, eu ia gastar 116 mil por mês. O dinheiro de 2 meses eu ativo o aterro e ainda posso receber lixo de outras cidades? Pode. E receber a verba? Porque hoje o aterro ele tem um custo para operacionalizar. Sim. Então, se eu tenho outros municípios parceiros trazendo, por exemplo, Araripe não leva para Campos Sales?
E Potengi não é mais perto de Araripe? Sim. Então Araripe vai trazer para Potengi o lixo. sai E mais lixo barato é pra dinheiro, ele concorda também, comigo? dinheiro, sem dúvida nenhuma. Tem a parte da reciclagem, vai ter os catadores. Sim, sim. Então, é uma série é uma sequência. é uma cadeia. Tá? Eu sou Então eu contador vejo... das recicladoras aqui do Cariri, viu? Aqui de Juazeiro, viu? Vamos lá. Mas se eu tenho vamos um fazer o aterro, seguinte, Salviano, eu preciso tomar um cafezinho. Vamos tomar um Precisa? cafezinho? Vamos lá. É rapidinho, viu? Prefeito, vamos beber mais água? A Vamos. conversa tá boa, mas precisamos, né? E é claro, mais um cafezinho com leite. Gente, o intervalo é rápido. Voltaremos em instantes. Tem muita coisa para você saber ainda. Volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, de forma rápida e segura, porém muito informativa. Eu estou conversando aqui com o Dr. Salviano Alencar, ele que é prefeito do município de Potengi, aqui no estado do Ceará, contando um pouco aí dos seus projetos que nós vamos acompanhar e divulgar aqui para você que nos acompanha diariamente. Portanto, fique ligado no programa Café com Leite. Dr. Salviano, rapaz, ser gestor público não é ser empresário não, simples não, é mais gente para cuidar, né? Mas me diga uma coisa, esses projetos que você falou aí da parque de exposição, do hospital, que vai trazer uma relação muito próxima com as pessoas. E cuidar das pessoas é a função do prefeito. Mas aí você não consegue fazer ou trabalhar de forma mais assertiva, ou, se não tiver apoio da Câmara. Tá, a turma lá é boa, vai trabalhar em conjunto, porque eles também têm compromisso, né? Sim, tem compromisso com o povo. Foram eleitos para isso, né? Sim. Para isso, juntamente com o prefeito. Mas eu consegui, Leite, fazer a maioria da Câmara. Potengi hoje são 9 vereadores, eu elegi 5. Olha que bom, né? Que maravilha. E acredito que os facilita, demais, né, o trabalho, acredito que os demais vão estar ali alinhados também, porque eu vou trabalhar para o povo do Potengi, né? Mesmo antes de assumir, já estou conseguindo grandes vitórias, porque um hospital, né? Uma obra aí de mais de 4 milhões de reais, um parque de exposição também, que Potengi precisa há anos desse investimento. Então esses vereadores eu quero puxar para perto da administração, mostrar para fazer parte, ter ali a prestação de conta. E Salviano é prefeito do povo de Potengi ou é prefeito daqueles que o elegeram? Do povo. No meu discurso, no dia 6 de outubro, umas 7, 19h30 mais ou menos, eu disse lá num carro de som que no meu governo, Salviano vai administrar para todos os potengienses, não é só para quem votou em mim. Porque eu acredito muito que quem vota em um candidato, ele vota por um propósito. Sem dúvida. Né? Por um ideal, seja ali pela troca de um favor, seja porque o projeto político para o município é melhor. Que seja pelos projetos, né? Não? E quando não tem sucesso, no caso de quem votou no opositor, eu sou o prefeito deles também. Tá certo. E cabe a mim conquistar esse eleitor. Porque a eleição termina uma e começa outra. Sim, sem dúvida nenhuma. E esse processo de continuidade, ele deve existir sempre. E lembrando que nós estamos tratando de pessoas. E a liberdade da decisão do voto, ela é democracia, né? Com certeza, é democrático, né? Tive uma votação expressiva no Potengi, né? Foram 4.246 votos. Nunca um candidato conseguiu tirar, nunca conseguiram passar dos 3.000 votos. Eu tirei 4.246. Olha só, que maravilha, né? Com 62%. Então, a boa parte votou em mim, boa parte acredita. E eu quero trabalhar por esses que votaram e também por os que não votaram. E quero trazer aqueles que moram fora, o Potengi, porque o Potengi vai se tornar uma cidade melhor. É uns 15 mil, voltar para os 15 mil, né? 15.000, se Deus quiser. Tá passar certo, aí dos 20 mil. E havendo um trabalho, um desenvolvimento, quem não gosta, né, de dizer assim, olha, você sai, está em qualquer lugar no Acre, lá, sei lá, em São Paulo, e passa um cabecinha chata e diz, é lá de nós. Esse aí é lá de nós. Conheço muitos, moro em Goiânia,
né? Tem potengiense em todo o E Brasil. tem vontade de voltar. Todo potengiense, todo nordestino que sai Tem da sua vontade de terra, voltar. sai do seu torrão, tem vontade de voltar um dia. Não volta porque muitos não têm Não condição. tem condição. Não tem condições e É. aquele que tem condição, se voltar, muitas vezes não tem como Vai gerar o viver seu de quê? negócio. Viver de quê? Tem gente, tem deles que até voltam, mas passa 2, 3 meses, gasta o dinheirinho, recebe o seguro-desemprego, olha para um lado e para o outro, não tem o que fazer mais. O que acontece? Vai embora de novo. Ô, Salviano, tem um projeto muito aguçado assim na região, que é a questão do turismo, né? Inclusive... Tocou no assunto bom aí, viu? Pois eu queria lhe dizer, inclusive, que eu ouvi uma reportagem hoje, no dia da gravação desse programa, que o Cariri, nesse final de semana, do dia 15 a partir do dia 15 de novembro, é o destino mais procurado no Brasil. Eu não acreditei muito, né? Porque eu tenho um hotel, sabe? Eu não acreditei. Agora, eu nunca lotei no dia 15 de novembro. É o primeiro ano. Em 10 anos. Por quê? Eu fui buscar se estava havendo algum evento extraordinário. Se era romaria. Eu não consegui ainda captar essas informações. Estava havendo um pequeno evento de educação, mas a busca pelo turismo religioso. Não é pela romaria. Agora é um turismo religioso. Aí eu te pergunto, existe um projeto aí que eu venho acompanhando e já trouxe várias pessoas aqui para tratar desse assunto no quesito turismo, mas não se fala em Potengi. Nós temos que puxar Potengi para cá, para esse negócio. Não tem, não. O que acontece? Nessa ida minha a Brasília, eu estive lá no Ministério do Turismo. Tudo bem. Atrás de recursos. Aí eu fui com o deputado Yuri e o ministro Sten, eu consigo mandar 2 milhões para Potengi. Tu quer fazer o que lá? Aí eu pensei, pórtico, não vou gastar com pórtico não. Eu quero construir um anfiteatro. Potengi acho que tem uns 5 ou 6 filmes lá gravados no Potengi. Tem artista lá. Né? Tem Chayenne, tem Luiz Renan, tem vários outros, tem Dandinha, tem várias é famoso, Cia Chique Chique, Flor da Catingueira. Filme gravado no Potengi. Eu vou construir um anfiteatro. Aí meu olho brilhou. Eles pronto, por dar certo. Aí os requisitos. Potengi precisa estar no mapa do turismo. Eita. Aí peguei o telefone, liguei. Potengi, liguei pro secretário de Cultura. Potengi está no mapa do turismo? Tá não. E para mim falar pro ministro que não tava? A vergonha. Com 2 milhões. Com 2 milhões para mandar pro Potengi. Resumindo a história, Potengi perdeu 2 milhões de reais para construir um anfiteatro porque não está no mapa do turismo. Mas ali, com isso na cabeça, já voltei. Transição está sendo boa. Já estamos trabalhando para receber esse recurso em janeiro ou fevereiro. Criando a secretaria, né, do turismo, criando a comissão para colocar o Potengi no mapa, na rota turística. Maravilha. Viu? E receber esse recurso. E Porque está lá guardado. É um potencial de arrecadação significativo. E nós temos artistas, rapaz. O Potengi não tem um teatro. Né? Assistimos lá a última apresentação de um filme que teve, foi uma quadra. A única quadra coberta que tem na cidade serve também de apresentação de teatro. Cinema. O cinema tinha ali uma caixa de som, num tripé, um data show, dando aquele eco, né? Porque tem a quadra, tem aquela acústica ali horrível que não foi feita para aquilo. Sim. Tá entendendo? Potengi hoje falta tudo, não tem nada. Até o dia 31 de dezembro. Até 31 de dezembro. De 1º de janeiro de 2025, Potengi inicia-se uma nova história. Dia 1º é feriado, é só posse e festa. É a partir do dia 2. Mas pode se levar em consideração que eu já estou trabalhando antes de assumir. Tá certo. Mas para assinar a partir do dia 2, né? Deixa o dia 1º aí para você. Pronto, eu estava. Ô, Salviano, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Pois é, né? Quando você falou no turismo, aí eu lembrei do teatro. E os 2 milhões ficaram garantidos? Está garantido, o ministro Salviano pode criar lá, coloca o Potengi no mapa do turismo e vem aqui. Pois é, o deputado Yuri, quero agradecer ao deputado Yuri. Abriu muitas portas para mim em Brasília. Eu vou falar mal aqui do deputado Yuri. Sabe por quê? Porque ele já prometeu vir aqui 10 vezes, ele não veio. Mas eu volto atrás e política é assim. É o tempo. Eu sei, né? eu também reconheço. Eu falar mal é com raiva porque ele não veio, sabe? Mas... É um jovem, também empreendedor. Sim, conheço. Eu sei o potencial de Yuri, porque eu vi de perto, passei 2 dias. Estive lá
né, no apartamento de Ouro e vi, e me levou. Ele fez questão de me levar. Eu fui em 3 ministérios com ele. Tive na Anatel também. Vamos investir no Potengi. Vai ser levado 5G para a cidade, para Potengi, Vila Baraunas, Distrito de Barreiros e Vila Alecrim. Vai ter o 5G. Olha só. Lá. Olha. Tive lá com o Vicente Aquino, superintendente lá da Anatel. Com o trabalho, com o apoio do deputado. Me levou. Tive no Jader Filho, ministro da cidade. Né? Olha só. Relação, né? É muito importante, né? Pois é. Né, Salviano? Eu acho que a relação na gestão pública ela é muito importante. É tudo. E é coisa que se constrói. Você não chega lá, abre a porta e entra, não. É coisa que você vai construindo no dia a dia. Sim, então, muito me admira o espaço hoje que Yuri tem em Brasília. Um jovem que chegou, que tem 2 anos de mandato. Enquanto ainda tem deputados que já tem aí 20, 10, 15... são aposentados. E ninguém não tem essa relevância toda. Verdade, né? Então, e ele não veio aqui porque não tem tempo. Não tem tempo. Mas ele liga, ele dá uma satisfação. Leite, olha, imprevisto, agenda e tal. Mas aí, Leite, tem a questão, um cara empreendedor, né? Ele sabe onde está e sabe onde é que quer chegar. Sim, sem dúvida. Ele tem planos para 2030 já. Tá certo, é jovem, né? Assim como eu também eu tenho planos para o futuro. Sim, então eu sei onde é que eu estou e sei onde é que eu quero chegar. Tá certo. E você tem que trabalhar, tem que construir isso aí. Muito bem, e se constrói de grão em grão. Você engenheiro se constrói pela base, né? Tem que ter a base. Primeira coisa é fazer a base e uma base reforçada. Tem que construir em rocha. Gente, conversar com um prefeito é um tempo muito curto, porque infelizmente o tempo é muito pequeno para atender a todas as vertentes que estão inseridas no processo da gestão pública. E o tempo está chegando no finalzinho aqui, o Salviano não contou nem a metade do que eu quero saber para levar para você, gente. Prefeito, como dito, falar sobre o município, sempre que a gente provoca um tema, surgem novidades. Surge outro. Então isso quer dizer que o compromisso de ter que voltar aqui para continuar a conversa tem que ficar firmado, olha só. Mas veja só, eu sempre digo, eu sou contador, prefeito, e sou advogado. Muito orgulho, sou contador há 40 anos, 39 anos mais precisamente, com muito orgulho. Mas eu quero lhe dizer que esse programa me deixa confortável conversar com as pessoas daqui. Então, olha, você falando aí nessas pessoas que são da cultura, eu sou admirador do pessoal da cultura. Depois me passa o telefone que eu convido tudinho. Não vem se não quiser, mas eu convido todos. Vou passar o contato sim, com o maior prazer. Para vir contar a história aqui. Vem para cá, aqui é isso, é tomar café. Então, se eu for tomar café, não, só vai para conversar. Então, vamos conversar, né? Então, tem isso. Pode mandar seus secretários, seus projetos, manda para cá que aqui a gente conversa, conta a história e vamos contar ao povo. Né? Mas vamos fazer o seguinte, rapaz, eu preciso fazer um intervalozinho só para tomar um cafezinho, dá certo? Primeira. Então, é rapidinho. Gente, nosso intervalo é rápido. Eu volto em instantes, fique ligado. Falei que era rapidinho, me delicei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo aqui com o nosso convidado, o prefeito doutor Salviano Alencar. Ele é prefeito do município de Juazeiro. Desculpa, prefeito, olha, já estou trazendo você. Quem sabe um dia. Prefeito Gleitz, hein? Prefeito Gleitz, prefeito da cidade de Potengi. Eu quero te agradecer por essa oportunidade, lhe desejar sucesso, que Deus lhe abençoe e abrilhante a sua mente para que você possa, em especial, atender as pessoas que mais necessitam, que o gestor público tem essa função, no meu ponto de vista. Eu não sou político, nem pretendo ser, mas eu acho que tem essa missão de cumprir, de respeitar acima de tudo e atender aqueles mais necessitados. Né? Então eu lhe desejo sucesso e conte sempre com o programa Café com Leite, com a TV Verde Vale, com a TV Café com Leite, que nós teremos orgulho aqui de divulgar esses eventos aí. Tudo que você desenvolver lá será sempre muito bem-vindo. Quero te agradecer, muito obrigado. Eu que agradeço, Leite, pelo espaço, né? Uma conversa boa.
agradável. Acompanhado do cafezinho com leite. Dava para passar a noite toda aqui conversando, dá, né? Dá. Então é isso, quero agradecer pela oportunidade de estar colocando sempre o Potengi em pauta, né? Sim, Porque eu vamos levo colocar. e quero levar sempre o nome do Potengi e representar a nossa população. Por isso que eu decidi disputar a eleição e me tornar gestor daquele município, para levar mais para os necessitados e transformar a nossa cidade, Leite, em um lugar melhor, com mais saúde, com educação, com cultura, lazer, né? Então é para isso que eu, se Deus quiser, fui eleito e vou trabalhar para o povo do Potengi, porque nos meus discursos, nos comícios, eu dizia que ia trabalhar incansavelmente e eu já comecei a trabalhar. E não vou me cansar muito fácil, não. Precisa de muito chão para cansar, né? Tá certo. Boa sorte, viu? Obrigado, Leite. Gente, e obrigado a você que nos acompanhou até agora. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Lembre-se, de segunda a sexta-feira, regionalizado o programa Café com Leite. Mas no domingo, às 23 horas, eu tenho orgulho de levar o programa Café com Leite a nível nacional através da TV Meio. Beijo a todos, fiquem com Deus.